Olá pessoal, eu sou o professor Zé Roberto, né, e nós vamos falar um pouquinho da negociação e processo decisório. Né? Nós sabemos, pessoal, que quando se fala em negociação, a pessoa que está à frente de uma negociação, ele tem que estar bem preparado, tem que conhecer bem, principalmente a pessoa que ele vai negociar. Né? De acordo com os autores Roger Fierro, William Ury, Bruce Patton, do livro Como Chegar ao Sim, a negociação de acordo sem concessões, 1994, página 15, ele fala que a negociação pode ser definida como um meio básico de conseguir o que se quer de outrem, o que você quer conseguir com a outra pessoa, né? E é uma comunicação bidirecional concebida para chegar a um acordo. Quando você e o outro lado têm alguns interesses em comum e os outros opostos. Então, pessoal, a negociação, né, o negociador, a pessoa que está à frente de uma negociação, ele precisa ser uma pessoa que tem uma boa comunicação, tem que ser que tenha, como se diz, seja um comunicador nato, né? E que essa pessoa, que esse negociador conhece bem a pessoa que está do outro lado, né? Para quê? As partes saiam satisfeitas, né? Isso pode ocorrer até em uma negociação, no caso de uma venda de um produto, né? Você como vendedor, você tem que estar preparado, você precisa conhecer bem quem é o seu cliente, você precisa saber as qualidades do seu cliente, os defeitos do seu cliente, para poder você abordar, para poder você fazer uma boa negociação, né? E que essa negociação, pessoal, as partes, né, tenha eficiência e eficácia. Outro conceito de negociação, segundo Richard Shell, negociar é preciso, 2001, página 5, ele diz o seguinte, que entende que a negociação é uma atividade humana facilmente identificável, que ajuda as pessoas a atingir metas e solucionar problemas. É por isso, pessoal, que o negociador, a pessoa que está à frente de uma negociação, precisa ser uma pessoa que tem uma boa comunicação, uma pessoa que conhece bem, né, principalmente como negociar. Né? Como eu citei exemplo de você ser um vendedor de um produto, por exemplo, você precisa conhecer bem o seu produto, você precisa conhecer bem o seu cliente, para poder você atingir as suas metas, né? E também, no caso de um conflito, resolver os problemas, né? Porque se você não conhece bem o problema, com certeza você não será um bom negociador, né? Você precisa estudar, você precisa ter conhecimento desse problema para poder você ser um bom negociador. Outro conceito de negociação, para Margaret Mealy e Max Bezzarman, negociando racionalmente, 1994, página 17. Ele diz o seguinte, que negociar racionalmente significa tomar as melhores decisões. Para quê? Para maximizar, aumentar, né, os seus interesses, né? E saber quando é bom chegar a um acordo e quando não é, saber como chegar ao melhor acordo. E não ficar satisfeito com um acordo qualquer. Muitas vezes, pessoal, em um processo de negociação, muitas vezes uma das partes pode sair, muitas vezes perdendo em alguma negociação, mas satisfeito, muitas vezes, porque o negociador tratou uma negociação de forma clara, de forma objetiva, né? Por isso, pessoal, que o negociador ele precisa ter bons conhecimentos, conhecer bem a pessoa que está lá do outro lado. Se é um cliente, se você está vendendo um produto, você está negociando um produto, você precisa conhecer bem o seu cliente. E como também você precisa conhecer
o produto que você está vendendo. E se é um conflito, uma negociação de um conflito, você precisa ter conhecimento para que a parte, vamos dizer, mesmo que saia perdendo, mas que fique satisfeito, né? E sempre, e nem toda negociação as duas partes saem ganhando. Muitas vezes uma pode sair perdendo, mas pode sair, mesmo perdendo, sair satisfeita. E isso, pessoal, é o negociador ser uma pessoa que tenha uma boa comunicação, que saiba tratar, ouvir a outra parte, né? Que seja uma pessoa flexível, uma pessoa aberta, uma pessoa do diálogo, uma pessoa que saiba negociar. Outro conceito de negociação que fala o seguinte: a negociação, portanto, pode ser definida como um processo através do qual os grupos ou as pessoas envolvidas com o objetivo de construir uma relação duradoura e se deslocam de suas posições originais no sentido de alcançar a satisfação percebida de suas mútuas necessidades. Como eu falei, pessoal, muitas vezes em uma negociação seria bom se todas as partes saiam satisfeitas. É o objetivo do negociador, é que a parte muitas vezes não saia insatisfeita, saia satisfeita, mesmo muitas vezes perdendo, né? Muitas vezes saindo perdendo ali, mas ficou satisfeito com a negociação. E isso, pessoal, a pessoa do negociador é uma pessoa flexível, uma pessoa do diálogo, uma pessoa que procurou resolver o problema, procurou solucionar aquele problema de forma clara, de forma objetiva. Resultado da negociação. Olha, as possibilidades de resultado na negociação envolvendo somente dois grupos ou duas pessoas pode ser caracterizada da seguinte forma: os dois ganham, ou os dois perdem, ou então um ganha enquanto o outro perde, ou vice-versa. Os dois ganham. Pode ocorrer os dois saírem ganhando. Isso é muito bom, né? Bom para as duas partes, né? Todos os dois saíram ganhando, as duas partes saíram ganhando. Então, isso, pessoal, muitas vezes é um papel importante do negociador, saber negociar, né? Para que as duas partes saiam ganhando, tenha sucesso, né? E pode ocorrer, pessoal, os dois também saírem perdendo, né? Ou então, um ganha enquanto o outro perde. Pode acontecer, e muitas vezes acontece, mas não é porque uma das partes sai perdendo que muitas vezes vai sair insatisfeito. E isso, aonde o negociador tem que ser uma pessoa que realmente conhece bem o problema, conhece bem, no caso, vamos dizer, uma negociação de um produto, conhece bem o produto, conhece bem o cliente, para que, mesmo uma das partes sair perdendo, mas saiu satisfeito com a negociação. Houve o quê? Uma flexibilidade, né? Houve uma negociação de forma objetiva, de forma clara, por parte do negociador. O resultado do ganha-ganha. As negociações do tipo ganha-ganha se baseiam na colaboração. A negociação colaborativa compreende a busca de acordo mutuamente satisfatório para as partes, né? Que isso, pessoal, o negociador, ele vai sempre buscar essa colaboração, buscar uma negociação de acordo de forma mútua e satisfatório para as partes. Obter o melhor resultado na negociação não significa conseguir alcançar qualquer acordo, compreende alcançar o melhor acordo possível, né, que é o resultado para você, mas agir no sentido inocular na mente do outro a percepção de que ele também
alcançou o melhor resultado favorável a ele. Então, pessoal, numa negociação pode ocorrer, né, aspectos essenciais de uma negociação. A negociação e um processo. Isso significa que a negociação contém um início, um meio e um fim. Então, pessoal, a pessoa que está à frente de uma negociação, ele tem que entender que uma negociação tem um meio, aliás, tem um início, tem um meio e tem um fim, representado por um acordo qualquer, ou acordo, ou mesmo por um impasse. Ou talvez passamos a considerar um outro tipo de ciclo para a negociação. O antes, a preparação de planejamento. O durante, a execução ou o ato de negociar. E o depois, representado pelo aprendizado com os resultados alcançados. Então, pessoal, em uma negociação, como eu já falei, tem um início, tem um meio e tem um fim, né? Que o negociador, pessoal, ele tem que conhecer, ele tem que estar preparado para esse início, eles têm que estar preparados para esse meio e principalmente, pessoal, para o fim. Como será o fim dessa negociação? Será que vai ser uma negociação com êxito, com eficácia, né? Que é isso, pessoal, que o negociador espera, né? Que seja uma negociação com eficácia, com êxito, né? Mas para que isso aconteça, pessoal, o negociador tem que estar preparado, tem que haver uma preparação, planejamento, né? Para que o fim seja com eficácia, seja com êxito. Ainda continuando com os aspectos essenciais da negociação, que fala o seguinte: ou ainda com o foco somente nas tarefas e não nos resultados da negociação, podemos considerá-la como um processo de comunicação entre as pessoas que, portanto, é também um processo de relacionamento interpessoal, em que as pessoas tomam decisões e, por isso, é também um processo decisório em que as pessoas avaliam quando e como vão se movimentar, fazer as concessões. Então, pessoal, como eu já falei para vocês, o negociador, a pessoa que está à frente de uma negociação, tem que estar bem preparado, tem que ser uma pessoa comunicativa, uma pessoa que tem um bom relacionamento com as pessoas, principalmente com a pessoa que você vai negociar. Se você não tem esse relacionamento interpessoal, com certeza você não será um bom negociador, né? É melhor você não entrar nessa negociação. Sempre eu digo, pessoal, por exemplo, eu cito sempre a questão dos vendedores, né, que são pessoas que estão lá preparadas, que têm conhecimento, conhecem bem os produtos que estão vendendo, conhecem bem os clientes, né? Então, o negociador, ele tem que ter conhecimento, conhecer a pessoa, tem que ter um bom relacionamento, uma boa comunicação com as pessoas, né, para você ser um bom negociador. A preparação e busca de informação. Da mesma forma, a negociação exige investimento de tempo e energia para a realização de todo o seu ciclo, como por exemplo, a negociação, pessoal, o negociador, ele precisa de tempo, ele não pode ter pressa para negociar, ele tem que ser uma pessoa moderada, uma pessoa flexível, uma pessoa aberta, uma pessoa, como eu já falei, que tem um bom relacionamento com as pessoas, com os clientes, principalmente com a pessoa que você vai negociar, né? A preparação e busca de informações. A informação é a matéria-prima do planejamento. Então, pessoal, não adianta você querer ser um negociador, não adianta você ser um bom vendedor, um bom negociador de produtos, se você não tem informações. Se você não tem informação do produto,
que você está vendendo, se você não tem informações dos seus clientes, então, pessoal, a pessoa do negociador, ele precisa estar preparado, como também, pessoal, buscando informações, né, dos seus clientes, buscando informações dos seus produtos que você está vendendo, buscando informações da pessoa, ou dos seus clientes, ou das pessoas que você está negociando, né? Que seja, no caso, por exemplo, da venda de um produto, como pode ser também uma negociação e um conflito, né? E você precisa, pessoal, ter informações. Não adianta você ir para uma negociação sem conhecimento, despreparado, sem ter informações nenhuma desse conflito. Então, como se diz, a informação é a matéria-prima do planejamento, né? É a matéria-prima do planejamento. E a falta de informações, geralmente recorremos ao raciocínio indutivo para tentar adivinhar as chances, ou seja, fazermos suposições. Isso pode ocorrer se você não está preparado, se você não tem informações da negociação, pode ocorrer, né, de um raciocínio indutivo, né, você tentando adivinhar, né, que isso não pode ocorrer. Você precisa estar preparado, né, com informações úteis para você ser um bom negociador. Identificação dos interesses prioritários das partes. Para uma adequada preparação, é necessário estabelecer suas próprias metas a alcançar na negociação, como conhecer as informações sobre outro negociador, estilo interpessoal, quais são os seus interesses prioritários, qual o seu poder de decisão ou influência e também o contexto ou cenário, ou aspectos econômicos, sociais, políticos e tecnológicos. Tudo isso aí, pessoal, é por isso que você precisa ter todas essas informações na hora de você sair para uma negociação, né? Você precisa conhecer tudo isso, né, para poder você ser um bom negociador, estabelecer as suas próprias metas, né? E isso, pessoal, é com planejamento. O negociador, pessoal, ele tem que fazer tudo com planejamento, né? Tudo com planejamento. Identificações de opções inteligentes para a solução do problema. O objetivo principal, pessoal, do negociador é solucionar o problema, né? É o fim, é finalizar uma negociação com êxito, com eficácia, né? Como diz aí, a negociação não é desconsiderar as diferenças ou persuadir os outros a desejarem o que nós queremos. Quanto mais opções formos capazes de imaginar ou criar e colocar sobre a mesa, mais probabilidade teremos de encontrar aquela que atende aos nossos interesses. Construção do relacionamento interpessoal. Um elemento crítico em qualquer negociação é um dos que causa a maior parte da nossa ansiedade e a qualidade do relacionamento que temos com o outro lado. É por isso, pessoal, que eu falei para vocês que a pessoa que vai para uma negociação, ele precisa ter um bom relacionamento, né, com as pessoas, principalmente com a pessoa que você vai negociar. Se você é um vendedor de um produto, né, no ato da sua negociação, se você não tiver um bom relacionamento com a outra pessoa, com o seu cliente, com certeza você não chegará a um fim com êxito, com eficácia. Um bom relacionamento capacita-nos a lidar eficientemente com diferenças. Então, se você é uma pessoa que tem um bom relacionamento, pessoal, mesmo você sendo um negociador de um conflito, de qualquer uma causa, com certeza você vai lidar eficientemente
com essas diferenças. Você vai se sair bem com essas diferenças. Devemos ter ideia de como construir o relacionamento interpessoal que possa facilitar o acordo. Então, pessoal, se você não tem um bom relacionamento interpessoal, você não tem um bom relacionamento com as outras pessoas ou com a pessoa que você vai negociar, com certeza você não terá um fim dessa negociação, um fim satisfatório, um fim com êxito, com eficácia. Desenvolvimento da negociação. Como nós já falamos lá no início, que a negociação ela tem um início, um meio e um fim. A negociação ela inicia, aí tem um meio e tem um fim, né? Se observarmos com cuidado o momento durante a interação dos negociadores, quando cada um tenta alcançar o melhor resultado para si, parece representar a essência do ato de negociar. Olha, pessoal, como eu já falei, negociar é um papel muito importante. É por isso que a pessoa do negociador precisa estar bem preparado. Ele precisa trabalhar com metas, com planejamento, com metas a ser alcançado. É por isso, pessoal, que existe um início, um meio e um fim de uma negociação, né? Então, pessoal, portanto, o ato de conceder e de negociar são tão imbricados ou interligados que é difícil imaginar um sem o outro. Ou seja, é o que representa a essência do que significa a palavra negociar. Nós sabemos, pessoal, que para negociar tem que existir as duas partes. O negociador e a outra parte. Pode ser, no caso de um vendedor, o negociador, que é o vendedor, e o cliente, que está lá do outro lado. E com certeza o vendedor conhece bem o cliente, conhece bem o seu cliente, conhece bem o produto, para poder você fazer uma boa negociação. Mas precisa, pessoal, primeiramente, planejar, trabalhar com metas a serem alcançadas. Por quê? Quando finalizar essa negociação, as duas partes saírem satisfeitas, né? Avaliação dos resultados e consequente aprendizado. Em uma negociação, pessoal, existe o aprendizado para ambas as partes. O nosso desempenho no processo da negociação será tão melhor quanto pudermos aprender com cada negociação que fizermos. Mas sabemos, pessoal, tudo o que a gente faz na vida, a gente está aprendendo, né? A gente dorme, quando acorda, a gente já está ali aprendendo. A cada dia que a gente sai, ou em casa, ou sai de casa, a gente está aprendendo as coisas. E no processo de uma negociação também, pessoal, é um processo de aprendizagem. Ali o negociador aprende também com a outra parte também aprende com o negociador. É por isso, pessoal, que o negociador tem que ser uma pessoa flexível, uma pessoa aberta, uma pessoa que tenha, que saiba negociar. Nessa reflexão a respeito do que deu certo ou do que deu errado, o que aconteceu? Por que o resultado não aconteceu como foi previsto? Quais as falhas ocorreram no planejamento e que permitirão o nosso crescimento enquanto negociadores? Isso pode ocorrer, pessoal. Pode ocorrer numa negociação. Pode ocorrer isso aí. Se caso deu certo ou do que deu errado, o que aconteceu, porque o resultado não aconteceu como foi previsto. E aí é um momento do negociador procurar rever o que foi que aconteceu. Quais foram as falhas? Quais foram os erros que aconteceu no planejamento? O que é que eu posso corrigir
para que essa negociação termine de forma satisfatória, de forma eficaz. A negociação requer um deslocamento das posições originais. Negociação significa flexibilidade, né? Movimento, compreende e reconsiderar posições ou ponto de vista. Significa fazer concessões. Uma negociação, pessoal, tem que existir a flexibilidade. O negociador tem que ser uma pessoa flexível. Entretanto, essa proposta costuma ser dolorosa e estafante, pois a exigência de reconsiderar nossos pontos de vista, flexibilizar nossas posições, fazer concessões é muitas vezes penosa, porque esse movimento pode ser entendido por nós perante o outro, quase como uma fraqueza ou incoerência. A negociação objetiva a construção da relação duradoura. Mas para que isso aconteça, pessoal, essa negociação que tem uma relação duradoura, o negociador tem que estar preparado, tem que ser uma pessoa flexível, uma pessoa que tenha um bom relacionamento com a outra parte, que tenha um bom relacionamento, uma boa comunicação com as pessoas, né? Então, a negociação é o meio mais eficaz, pessoal, para solucionar conflitos de forma adequada e permanente. Ou seja, é um instrumento para resolver conflitos de forma colaborativa. Mas para que isso aconteça, pessoal, é isso que eu estou falando para vocês. O negociador, para que uma negociação seja eficaz, que tenha um fim de forma eficaz, que tenha um resultado positivo, o negociador tem que estar preparado, né? Tem que estar uma pessoa flexível, uma pessoa aberta, uma pessoa comunicativa, uma pessoa que conhece bem a outra parte, né? Que conhece as qualidades e os defeitos da outra parte, para poder você, né, entrar nesse processo de uma negociação. O objetivo da negociação é, portanto, a construção da relação duradoura. Então, para você ter essa relação duradoura, mesmo você passando por um processo de negociação, aí você, como negociador, você precisa ser realmente um negociador nato, uma pessoa que tenha essa comunicação muito boa, que tenha flexibilidade, né? Obtida através da conquista do respeito e da percepção da satisfação das mútuas necessidades de todos, né? Conquista do respeito, né? Habilidade do negociador. Responda rápido. De cada 10 decisões que você toma, em quantas precisa negociar? Então, pessoal, de cada 10 decisões que você toma, em quantas precisa negociar? Se for as 10, pessoal, como já falei para vocês, se você é um bom negociador, com certeza você chegará ao fim, né, com eficácia, né? Então, se a resposta for em todas, você está no caminho certo e tem grande chance de se descobrir um excelente negociador. Mas para você ser um excelente negociador, pessoal, você precisa estar preparado, precisa conhecer, ter informações, né, dessa negociação. Como será essa negociação? Quem será a outra parte que eu vou negociar? Eu preciso ter essas informações, eu preciso estar buscando informações. Eu não posso sair para uma negociação sem saber informações nenhuma, o que é que eu vou tratar nessa negociação. Para realizarmos nossas tarefas, somos obrigados a negociar todos os dias. Todos os dias nós estamos o quê? Em processo de negociação, né? Em processo de negociação. É por isso, pessoal, a gente como profissional,
né, em qualquer área, nós estamos sempre em processo de negociação, seja na família, seja no trabalho, que seja na rua, né, que seja no campo de futebol. Nós estamos em um processo de negociação. E a gente, pessoal, como profissional, como ser humano, nós temos que ser um bom negociador, procurar ser um bom negociador. Agora, para mim ser um bom negociador, pessoal, eu preciso saber que eu preciso ter um bom relacionamento com as pessoas, que eu preciso ter essa comunicação aberta, ser uma pessoa flexível, uma pessoa aberta, uma pessoa que busca sempre ajudar o próximo. Então, você já parou para pensar em quantas decisões ter de partilhar com as outras pessoas? Só hoje, em casa e no trabalho? Então, pessoal, é isso que eu falei para vocês. Nós, no dia a dia, nós estamos em um processo de negociação, né? Seja em casa, no trabalho, na família. E nós, pessoal, repito, como ser humano, como profissional, nós temos que estar preparado para as negociações, né? Agora, para mim entrar num processo de negociação, eu preciso conhecer bem a outra parte. Negociação é um processo interpessoal, é o maior obstáculo e a nossa tendência de agir sem pensar o que nos faz cometer erros. Além disso, há muita emoção em uma negociação. É o alto desgaste de energia, muitas vezes prejudica o desenrolar do acordo. Claro, pessoal, pode acontecer, né? Agora, a pessoa que está à frente de uma negociação, ele não pode cometer falhas, erros, né? Ele tem que procurar sempre acertar nas suas decisões, acertar no que você está falando, né? Então, pessoal, você ser um negociador, muitas vezes não é tarefa fácil, né? É por isso que você tem que buscar sempre informações. É por isso, pessoal, que a negociação, muitas vezes, ela inicia, tem um meio e tem um fim. Você pode até iniciar uma negociação, dar uma pausa, depois ter um meio, dar uma pausa, para depois você finalizar. Porque o processo de finalização, né, nós sabemos que é um processo aonde você quer chegar ao acordo, né? Porque muitas vezes, como eu disse para vocês, pessoal, uma negociação, muitas vezes a parte pode muitas vezes sair perdendo, mas saiu satisfeita. É isso que é o importante. É isso que o negociador quer. Mas para que isso aconteça, o negociador precisa estar preparado. O negociador precisa ter informações, ter planejamento, ter realmente alcançado as metas. Ury, né, que é o professor William Ury, ele deu uns conselhos finais aí para uma boa negociação. Que ele falou o seguinte: primeiro, pare, olhe, ouça, né? Em um processo de negociação, pessoal, o que acontece é isso. A gente não pode só falar, a gente tem que parar, a gente tem que ouvir, a gente tem que ouvir a outra parte, ouvir o que é que a outra parte tem para dizer, né, para depois a gente começar, né? Prepare-se sistematicamente. Como eu já falei para vocês, pessoal, o negociador tem que estar bem preparado. É por isso que ele tem, primeiro, o quê? Pesquisar, buscar todas as informações para entrar num processo de negociação. Você precisa conhecer. Reduza o ritmo quando necessário. É por isso, pessoal, que em uma negociação tem o início, tem o meio e tem o fim, né? Você precisa reduzir esse ritmo. Não precisa, tem que ser num ritmo, como se diz, moderado, né? Você não pode, como se diz, ir num ritmo
acelerado, tem que ser num ritmo moderado. Faça intervalos frequentes, né? Faça intervalos frequentes. De vez em quando você para um pouco, toma uma água, toma um cafezinho, né? Tenha outra tenha outra conversa fora da negociação com a outra parte, né? Ali você vai buscando mais informações naquele momento que você para um pouquinho para depois você voltar a tratar da negociação. Invista na confiança da relação. É por isso, pessoal, que o negociador precisa ter um bom relacionamento com a outra parte, um bom relacionamento com as pessoas, para poder você ser um bom negociador. Vá devagar, principalmente se tiver pressa. Quando você sai para negociar, pode até ser vender um produto. Você não precisa ter pressa, né? Você precisa ter calma, tranquilidade, flexibilidade, transparência, para poder você ser um bom negociador. Não, vá devagar, não tenha pressa, né? Foca na negociação. Vai sempre buscando informações sobre a outra parte, né? Principalmente quando você vai conversar pela primeira vez com a outra parte. Quando você já conhece, você já tem uma boa comunicação com essa pessoa, com certeza isso facilita muito, né? Coloque-se na posição do outro. Olha, pessoal, isso é uma coisa importante. Muitas vezes, você, para ser um bom negociador, muitas vezes você tem que se colocar na posição do outro, né? Para poder você fazer uma boa negociação. Mantenha o autocontrole. Seja uma pessoa que tenha controle, né? Que seja uma pessoa que tenha transparência, que seja uma pessoa que tenha conhecimento, flexibilidade. Cuidado com as ameaças. Isso não pode acontecer, viu, pessoal? Jamais em uma negociação receber ameaças. Estilo básico de um negociador. Um dos fatores determinantes do sucesso em uma negociação é o conhecimento que temos a respeito de vários estilos de negociante. E com eles, geralmente conduz o processo, pois desta forma saberemos como interagir em cada situação que enfrentamos. Pequenas coisas que certamente teríamos feito de forma diferente se estivéssemos à frente na negociação. Então, pessoal, um dos fatores determinantes do sucesso em uma negociação é o quê? É o conhecimento, né? É você ter conhecimento dessa negociação. É por isso que você, como negociador, precisa buscar informações, buscar conhecimentos para poder você ser um bom negociador. O perfil ideal do negociador. O perfil ideal para a área de negociação é o persuasivo, pois reúne elementos necessários para a dinâmica que envolve a negociação, como a capacidade de influência, de comunicação e grande flexibilidade, né? O negociador, pessoal, ele precisa ter isso, né? Sou comunicativo, uma pessoa flexível. É claro que este perfil precisará também melhorar alguns aspectos, tais como planejamento, organização e principalmente gestão de tempo. Pessoal, todos os dias a gente tem que melhorar. A gente, como profissional, como ser humano e como negociador, nós temos todos os dias procurar melhorar, para que a gente precisa buscar esse melhoramento, né? Ter esse perfil, ter um perfil, né, de negociador, nós precisamos melhorar em alguns aspectos, principalmente no planejamento, né? Rever os nossos planejamentos, né? E principalmente na gestão do tempo. O perfil do negociador, ele pode ser um mediador, né? Por mais firme que as suas negociações, pensando mais no negócio, objetivos a ser atingidos,
do que na amizade. Também precisa se preocupar mais com planejamento e organização. Precisará buscar maior objetividade. Este é o segundo melhor perfil. Então, pessoal, precisa se preocupar com o quê? Com planejamento, com a organização e procurar também, pessoal, buscar o quê? Ser uma pessoa objetiva, buscar a objetividade. Esse é o segundo melhor perfil de um negociador, de um mediador. Outro perfil, pessoal, analítico. Comunicar melhor, né? É isso que eu já falei para vocês, pessoal, que um negociador ele tem que ser uma pessoa comunicativa. Aprender que as pessoas são diferentes. Nós sabemos, pessoal, as pessoas são diferentes, não são iguais. E justamente por isto é maravilhoso lidar com comportamentos distintos. Importante reforçar que este perfil é excelente no preparo das negociações, sendo o melhor apoio para o perfil persuasivo. O perfil do negociador autocrata, começar a se preocupar com o interesse do outro negociador, exercitando a flexibilidade. Além disso, deverá ter mais paciência e entender que a sua verdade não é a única que vale, né? Tem que pensar nisso. O negociador ele tem que ter flexibilidade. Ele tem que entender que a sua verdade não é a única que pode valer nenhuma negociação, né? Você tem que pensar nisso. É importante comentar que o fato de você, acadêmico, ter seu perfil diferente do persuasivo, não inviabiliza a sua participação em uma negociação, desde que siga 8 passos que você precisa seguir para terminar uma negociação por cima, né? Você ter êxito numa negociação, para você ter uma negociação com eficácia. Primeiro, adquira conhecimento. Aquilo que nós já falamos, né, que o negociador ele precisa ter informações, ter conhecimento, ele precisa planejar, ele precisa buscar conhecimento, buscar informações. Ele não pode jamais ir para um processo de negociação sem ter informações, sem ter conhecimento. Segundo, defina limites, né? Nós sabemos que precisa ter limites. Conheça o interlocutor. Nesse conhecimento, pessoal, você precisa conhecer bem quem é o interlocutor, quem é a pessoa que você vai negociar. Conheça bem as qualidades, os defeitos desse interlocutor. Antecipa as objeções. Tente ouvir mais do que falar. É por isso que você precisa ser uma pessoa aberta, uma pessoa flexível, uma pessoa que tenha coerência, uma pessoa... Para ser um negociador, você precisa ouvir mais do que falar. Compartilhe informações. Dê o primeiro valor. Seja enfático para fechar o negócio. O fechamento, pessoal, é a parte principal, eu digo, em uma negociação. Todos, o início, o meio, são importantes, mas o fechamento, aonde realmente o negociador tem que procurar ser uma pessoa flexível. Procurar ouvir menos, ouvir mais e falar menos. Falando um pouquinho de decisão. Falamos muito de negociações, agora nós vamos falar um pouquinho de decisão. E, pessoal, tomar decisões é também um papel importante de uma pessoa que está negociando. Tomar decisão é um papel importante de qualquer profissional que está à frente de qualquer empresa, de qualquer instituição, ou de qualquer família, ou de qualquer trabalho. Muitas vezes, todos os dias você tem que tomar decisões. E precisa tomar decisões acertadas, decisões que não venham a ter problemas com a empresa, com os funcionários, com os clientes, com os fornecedores, né?
com a outra parte. Então, para Peter Durkheim, 2001, ele define a decisão como um desenvolvimento do raciocínio com foco na escolha em diferentes cursos de ação, onde raramente existe o certo e o errado. É claro, pessoal, que numa decisão pode acontecer o certo e o errado. A pessoa que está à frente de uma decisão, na tomada de decisão, é por isso, pessoal, que muitas vezes nós não devemos tomar uma decisão sozinho. Procure outras pessoas, procure a sua equipe de trabalho para você tomar uma decisão certa e não uma decisão errada. Nós sabemos que quando você toma uma decisão errada, pode chegar até muitas vezes o fechamento da sua empresa, que é muito complicado. Muito cuidado, pessoal, na hora de você tomar uma decisão. Tomar uma decisão certa, uma decisão de forma acertada. Falando de decisão, de acordo com outro autor Pereira e Fonseca, em 1997, a decisão é um processo sistemático, paradoxal e contextual, não podendo ser analisada separadamente das circunstâncias que a envolvem. O conhecimento das características, dos paradoxos e desafios da sociedade, essência e compreensão dos processos decisórios, segundo Pereira e Fonseca. A tomada de decisões é o núcleo da responsabilidade administrativa. Olha, pessoal, é uma responsabilidade muito grande na hora de você tomar uma decisão. Pare, pense, tome decisões com planejamento, né? Jamais você toma uma decisão sozinho. Procura a sua equipe de trabalho, procura a outra parte para você conversar. O administrador deve constantemente decidir o que fazer, quem deve fazer, quando, onde e muitas vezes como fazer. Seja o estabelecer objetivos, alocar recursos ou resolver problemas que surgem pelo caminho, o administrador deve ponderar o efeito da decisão de hoje sobre as oportunidades de amanhã. Decidir é optar ou selecionar durante várias alternativas de curso de ação aquela que parece mais adequada. Então, pessoal, tomar decisões, pessoal, o administrador precisa ter muito cuidado, precisa estar preparado para as tomadas de decisões. Jamais ele pode tomar uma decisão sem planejamento. Tem que tomar uma decisão com planejamento para que essa decisão seja certa. Foi citado aí, pessoal, os elementos do processo decisório. Tomador da decisão, que é o indivíduo ou grupo de indivíduos que faz uma escolha dentro de vários cursos de uma ação disponíveis. Objetivos são os objetivos que o tomador de decisão pretende alcançar por meio de suas ações, né? São os objetivos. Sistema de valores são os critérios de preferência que o tomador de decisão usa para fazer a sua escolha. E curso de ação são as diferenças, sequências de ação que o tomador de decisão pode escolher. Estado da natureza são os aspectos do ambiente que envolve o tomador de decisão, que afeta a sua escolha de cursos de ação. São fatores ambientais fora do controle do tomador de decisões, como as condições de certeza, risco ou incertezas. Consequências representam os efeitos resultantes de um determinado curso de ação de um determinado estado da natureza. Claro, pessoal, quem toma decisões muitas vezes está correndo risco. É por isso que a pessoa que está à frente de uma decisão, o administrador, o gerente de qualquer empresa, instituição, você precisa realmente estar preparado, tomar decisões dentro do planejamento, do que foi planejado, para que não aconteça coisas erradas nessas decisões. Então, pessoal, a negociação
O negociador precisa ser uma pessoa aberta, uma pessoa flexível, uma pessoa que tenha uma boa comunicação com as outras pessoas. Nós sabemos, pessoal, que negociar não é tarefa fácil. Negociar exige que a pessoa do negociador esteja preparada. Uma pessoa que tenha conhecimento, que conheça a negociação, né, para poder você ter um fim com êxito, um fim com eficácia. E a decisão, pessoal, muito cuidado, você administrador, na hora de tomar uma decisão, para não tomar uma decisão errada. Toma decisões de acordo com o planejamento. Procura a sua equipe de trabalho na hora de você tomar uma decisão, para você não tomar uma decisão errada.